Dalton, o Pix não era para facilitar a vida? Então por que agora parece que ele está virando dívida? Porque, Milo, toda ferramenta que simplifica o pagamento vira alvo do crédito. E quando o crédito entra em algo que deveria ser simples, rápido e sem juros, o risco é grande de a pessoa não perceber que trocou dinheiro por dívida. O Pix nasceu como um meio de transferência. Ele não foi criado para financiar consumo, nem para esticar renda, nem para resolver falta de dinheiro. Ele foi criado para substituir o dinheiro em espécie, o TED e o DOC. Simples assim. Mas como acontece sempre, o sistema financeiro olha para qualquer hábito popular e faz a mesma pergunta: como transformar isso em lucro? É aí que surge o Pix parcelado. Na aparência, ele parece inofensivo. Você faz um Pix normal. O recebedor recebe à vista e você paga em parcelas. Parece até melhor que o cartão. Não tem fila, não tem maquininha, não tem limite aparente. Só que o problema não está na estrutura por trás. Quando você parcela algo, você está dizendo uma coisa muito específica. Eu não tenho esse dinheiro agora, mas vou usar mesmo assim. Isso não é um pecado. Em alguns momentos da vida, isso é necessário. O erro é tratar isso como algo neutro, como se não tivesse consequência. O Pix parcelado não cria renda, ele antecipa consumo. Ele traz o futuro para pagar o presente. E isso só funciona bem quando o futuro está estável. Quando a renda é previsível, quando o orçamento tem folga, quando o parcelamento é exceção, não regra. O problema começa quando o Pix parcelado passa a ser usado para coisas recorrentes, para fechar o mês, para cobrir um buraco que já existe. Aí, ele deixa de ser ferramenta e vira muleta. Vamos separar as coisas com clareza. Existem situações em que parcelar faz sentido, uma despesa inesperada, um custo pontual que não se repete, algo que resolve um problema maior. Nessas situações, o parcelamento pode organizar o impacto, diluir o choque e evitar um estrago maior no caixa. Mas existe um limite claro entre usar o parcelamento como estratégia e usar como sobrevivência. Quando você começa a parcelar o que antes pagava à vista, algo mudou. Quando você começa a parcelar o básico, o sinal é ainda mais forte. Não é julgamento, é diagnóstico. O Pix parcelado é especialmente perigoso porque ele é invisível. Diferente do cartão, ele não vem com fatura física. Não tem aquele momento de susto quando a conta chega. Ele se mistura com o fluxo do banco, com o saldo, com o extrato. A dívida fica silenciosa. E dívida silenciosa é a mais perigosa que existe. Outro ponto importante. O Pix parcelado costuma vir com juros embutidos, mesmo quando não fica claro. Às vezes o banco chama de taxa, às vezes de encargo, às vezes dilui no valor final. O fato é que ninguém parcela dinheiro de graça. Se o recebedor recebeu à vista, alguém financiou isso. E esse alguém quer retorno. Muita gente compara o Pix parcelado com o cartão e pensa, é melhor porque não compromete o limite. Isso é uma ilusão. Ele compromete outra coisa, o seu fluxo futuro. O limite do cartão é visível. O limite do Pix parcelado é psicológico. Ele só acaba quando o salário não dá mais. Quando você usa o cartão, existe um ritual. Fatura, data de fechamento, vencimento. No Pix parcelado, o desconto acontece automaticamente, diluído mês a mês. Você só percebe o peso quando vários parcelamentos se acumulam e o salário começa a desaparecer antes do meio do mês. E aqui está o ponto central. O Pix parcelado não é ruim por si só. Ele se torna ruim quando passa a substituir renda, quando ele vira parte do orçamento fixo, quando você começa a contar com ele para fechar o mês. Se você precisa parcelar para consumir algo que se repete todo mês, o problema não é o meio de pagamento, é a conta que não fecha. E nenhuma ferramenta de crédito resolve isso. Só adia. Outro risco pouco comentado é o efeito comportamental. O Pix foi criado para ser instantâneo. Você paga e acabou.
Quando você coloca parcelamento nisso, você remove o atrito natural da decisão. Você não sente o peso total do gasto, você sente só a parcela. E isso distorce completamente a percepção de custo. A pessoa começa a pensar em parcelas, não em valores. Cabe no mês, vira o único critério. Só que o mês seguinte também vai ter parcelas. E o outro também. Quando você percebe, está pagando o passado enquanto tenta viver o presente. Existe ainda um ponto que quase ninguém considera. O Pix parcelado reduz sua capacidade de reagir a imprevistos. Quanto mais comprometido está o seu futuro, menos flexibilidade você tem. Qualquer emergência vira problema. Qualquer atraso vira juros maiores. O sistema se fecha. Então, quando o Pix parcelado é uma boa ideia, ele pode fazer sentido quando é usado de forma consciente, pontual e com prazo curto. Quando resolve algo específico e não se repete. Quando você sabe exatamente quanto vai pagar no total. Quando a parcela cabe com folga, não com aperto. E principalmente quando não vira hábito. Quando ele não é uma boa ideia. Quando vira rotina. Quando entra no lugar do dinheiro. Quando você já está usando outras formas de parcelamento. Quando você não consegue dizer exatamente quantos Pix parcelados estão ativos. Quando você evita olhar o extrato porque dá ansiedade. Esses são sinais claros de alerta. O Pix parcelado não é o vilão da história. O vilão é a ilusão de que dá para viver no presente usando o futuro sem custo. Toda antecipação tem preço. Às vezes ele vem em juros, às vezes vem em estresse, às vezes vem em perda de liberdade. O que pouca gente percebe é que liberdade financeira não começa com ganhar mais. Ela começa com não comprometer o que ainda não chegou. O futuro é frágil demais para ser usado como solução permanente. Se o Pix parcelado aparece como solução ocasional, ele pode ajudar. Se aparece como resposta padrão, ele está te avisando que algo estrutural precisa ser revisto. E ignorar esse aviso costuma sair caro. Antes de usar, faça uma pergunta simples. Se esse parcelamento não existisse, eu conseguiria pagar isso mesmo assim? Se a resposta for não, talvez o problema não seja a forma de pagamento. O Pix facilitou muito a vida. Mas facilidade sem consciência virá. E a armadilha mais eficiente é aquela que parece prática. Então o Pix parcelado não é vilão. Mas pode virar uma armadilha se a gente usar para tapar buraco todo mês. Se você já usou ou está pensando em usar Pix parcelado, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Às vezes, a diferença entre usar bem e se enrolar está em entender a regra do jogo antes de jogar.